O uso de informações falsas como estratégia não é exatamente uma novidade, mas ganha novos contornos em períodos como o que estamos vivendo, num contexto em que as informações circulam de forma rápida e descontrolada. Neste episódio do podcast A Voz da Cor, a gente conversa com a pesquisadora Nina Santos sobre desinformação e eleições, e sobre como esse tema se relaciona com questões raciais e grupos minoritários. Falamos também sobre polarização e de como podemos nos proteger das fake news. Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, meu nome é Sinara, eu sou Relações Públicas e mestre em Comunicação, professora universitária e profissional com mais de 15 anos de experiência. Faço parte do time de comunicação do Da Cor e vou conduzi-los nesse nosso episódio. Hoje, a gente conversa com Nina Santos sobre desinformação. Esse assunto que é sempre tão importante, mas que ganha ainda mais relevância em períodos eleitorais como o que a gente está vivendo. Então, antes de entrar na nossa conversa, eu vou apresentar a Nina. Nina é jornalista, mestre e doutora em comunicação, professora, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, fundadora do Alafia Lab, uma ONG voltada para pesquisa e impacto social, e coordenadora acadêmica do Desinformante, projeto dedicado ao debate, produção de conhecimento e formação de redes no campo de cultura, política e sociedade. Nina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio do A Voz da Cor. Eu quero começar, então, te convidando para complementar, se faltou alguma coisa aqui na sua apresentação, e também queria começar por uma questão básica, né? Qual que é o conceito de desinformação? Do que a gente está falando, né, quando a gente fala de desinformação? Hoje, a gente percebe que a desinformação está muito associada à existência das fake news, né, as notícias falsas, mas a gente sabe que esse conceito vai muito além disso, e principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né, da circulação muito rápida da informação na internet. Então, eu queria te convidar para começar o nosso papo refletindo um pouquinho sobre esse conceito de desinformação. Seja bem-vinda, Nina. Super obrigada, Sinara, é um prazer imenso conversar com vocês, e ainda mais sobre esse tema, né, que além de ser um tema muito importante no debate público hoje, é um tema sobre o qual eu me debruço cotidianamente. Então, eu vou começar dizendo que, assim, o conceito de desinformação, ele é muito básico para a gente começar o debate, mas, ao mesmo tempo, ele é muito disputado, né, então eu vou dar aqui alguns elementos para a gente pensar nesse conceito, mas sabendo que há uma série de nuances, né, de questões que são levantadas por diferentes autores e autoras aí em torno desse tema. A questão, eu acho que o ponto central, digamos assim, da questão da desinformação hoje é justamente essa convergência entre o uso de informações falsas como estratégia política e o novo ambiente comunicacional que a gente vive. Porque se a gente pensar, a mentira, a desinformação, os boatos sempre foram usados, né, como estratégia. A gente pegar até como estratégia de guerra, isso era utilizado, de dizer que você ia atacar por uma frente, ia atacar por outra, de disseminar notícias falsas sobre o que estava acontecendo numa determinada região. Então, isso é usado há muito tempo. O que tem de novidade nesse contexto atual que a gente vive? É justamente essa junção, essa aproximação do uso desse tipo de estratégia com os ambientes digitais, que são ambientes onde a informação circula muito rapidamente, onde a gente tem uma multiplicidade de emissores de informação, ou seja, a gente tem muita gente falando, tem muita gente se expressando, publicando informações, opiniões, e isso é muito diferente do cenário de informação anterior, em que a gente tinha um domínio do que a gente chamava de meios de comunicação de massa, que eram poucos meios falando para muita gente. Então, na hora que a gente tem muita gente falando, muita gente se expressando, no ambiente comunicacional, onde as informações circulam de forma muito rápida e de forma multiplataforma. Ou seja, você fala ali no Twitter, por exemplo, daqui a pouco essa informação está no Instagram, aí você manda para alguém no WhatsApp, então essas informações estão sempre circulando em várias redes,
E isso faz com que esse processo de desinformação ele se torne muito mais rápido, muito mais volumoso e atinja muito mais pessoas. E, além disso, que a gente tenha muito mais dificuldade de identificar a origem desse processo de desinformação. E aí, nesse imbricamento, então, do uso da desinformação com a comunicação, eu acho que é importante a gente dizer que o grande fenômeno político, né, da desinformação está no uso dessa estratégia com determinados fins. Então, é claro que a gente tem pessoas que vão acabar repassando informações falsas para frente sem saber, ou mesmo sabendo e acaba repassando porque acha que aquilo ali pode ter um determinado efeito no grupo da família ou no grupo dos amigos, mas a gente tem grandes operações de desinformação. A gente tem muito dinheiro e muito interesse político por trás de determinadas estratégias, determinadas operações que são feitas para conseguir disseminar determinados discursos. Eu acho que isso é o grande elemento de perigo que a gente tem hoje no cenário democrático ou de ameaça à democracia que está colocado. Muito bom, Nina. E te ouvindo falar, né, eu queria fazer um link aqui com o nosso trabalho no DACOR. A gente tem um propósito muito claro, né, de combater o racismo pela sistematização e disseminação de conhecimento e, a partir disso, propor políticas para instituições tanto públicas quanto privadas de equidade racial. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está falando aqui no finalzinho de agosto, né? A gente já teve a chance de ouvir e ver os candidatos defenderem suas pautas em debates, sabatinas, né? Programas de TV, rádio, redes sociais, enfim. E a gente percebe que tem, em geral, de uma forma geral, tem pouca ênfase nas questões raciais, assim. Então, a gente vive num país em que 54% da população é negra, né? E esse recorte de raça, ele aparece também muito ligado aos principais índices de desenvolvimento e das pautas de governo que a gente vê, né? Então, ele está relacionado ali à questão de educação, à questão de saúde, né? Tem esse atravessamento. E eu queria te perguntar se você acha que a desinformação, ela atua também para que essa questão racial não seja tão cobrada pelos brasileiros dos candidatos, então, que não tem um levante, né, da sociedade para cobrar que isso seja, de fato, mais visível ali nas pautas e nas propostas dos candidatos. Com certeza, Sinara, com certeza. A gente vê que a questão da desinformação, ela anda muito próxima da questão do discurso de ódio, né? Não são a mesma coisa, existe desinformação, ou seja, existe o falseamento de informações, sem que isso implique na construção de um discurso de ódio, mas, e ao mesmo tempo existe discurso de ódio que também não passa por desinformação, mas as duas coisas andam muito juntas. E quando essas duas coisas se juntam, os principais alvos são grupos minorizados. E aí a gente está falando especialmente de mulheres, no caso brasileiro, evidentemente, né? De mulheres, de pessoas negras e de grupos indígenas, especialmente, ainda que a discussão sobre pessoas indígenas tenha um pouco menos de visibilidade do que essas outras duas, a questão de gênero e a questão de raça. Então, o que a gente vê é que quando a gente fala de questão de gênero, por exemplo, as mulheres são muito mais alvo de desinformação do que os homens. Tem várias pesquisas já que mostram, por exemplo, quando a gente está falando de ataques a jornalistas mulheres, a gente viu aí recentemente no primeiro debate televisivo mais uma cena de ataques a uma jornalista no momento em que ela está ali exercendo o seu direito, né, a sua profissão, ela está ali para fazer uma pergunta para o candidato e ela é agressivamente atacada pelo fato de ser mulher. Isso é apenas mais um episódio. Tem vários estudos que mostram como que mulheres jornalistas são muito mais atacadas do que seus colegas homens, né? A gente sabe que o ataque à mídia e à imprensa, ele tem se generalizado, mas ele tem um viés de gênero que é muito forte, que é muito importante e que vai pautar essa construção de mentiras para desqualificar, né, a possibilidade de mulheres estarem naquele papel de jornalistas. E quando a gente fala da questão de raça, isso também aparece de forma muito relevante. A gente tem uma série de desinformações que são criadas
que são operacionalizadas para construir ou para sedimentar uma visão e uma estrutura racista que a gente sabe que a gente já tem na nossa sociedade, né? E eu acho que tem um elemento, quando a gente está falando da questão de raça, que torna isso ainda mais grave, que é a questão da invisibilidade. Então, você estava falando de como que quando a gente olha, né, para os programas de governo, para os temas que são debatidos para os candidatos, muitas vezes essa questão racial ela não ocupa o centro do debate como ela deveria ocupar, porque ela, de fato, pauta uma série de desigualdades que estão colocadas na sociedade. Quando a gente fala de violência urbana, quando a gente fala de acesso à saúde pública, quando a gente fala de nível de escolarização, tudo isso é extremamente pautado pela questão racial, mas o tema racial ele é invisibilizado. E aí eu queria dar um exemplo, a partir de um relatório que foi produzido dentro do Alafia Lab, onde eu sou diretora. A gente analisou a discussão em torno do assassinato do congolês Moise, né, no Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinado, e a gente analisou como que as conversas nas redes, especialmente no Twitter e no YouTube, elas se estruturaram nesse caso, né, nesse episódio. E a gente conseguiu ver que teve uma comoção muito grande em torno desse episódio. De fato, as pessoas se sensibilizaram muito, mas o que a gente vê é que as pessoas se sensibilizam pela violência do caso, e as pessoas se sensibilizam fazendo pedidos de justiça, né, que os culpados sejam punidos, etc. Mas a questão do racismo, ela aparece muito pouco. Então, menos de 10% das menções a esse caso citavam a questão da raça, citavam a questão dele ser uma pessoa negra, dele estar num contexto de uma estrutura social extremamente racista, dele ser, né, um imigrante congolês que veio para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Essa questão da raça, ela passa muito ao largo de outras questões, como a violência, como os pedidos por justiça, como essa sensibilização social, que acaba acontecendo, mas não pelo fato de, digamos assim, identificar a questão racial como o centro do debate. Então, eu acho que isso é muito claro quando a gente fala sobre desinformação, que esses processos eles acabam funcionando como reforços de uma estrutura social excludente, discriminadora, que já está colocada na sociedade. E isso cria terreno, inclusive, para a construção de políticas públicas, né? Eu costumo dizer que, muitas vezes, a desinformação, quando a gente pensa nos efeitos concretos da desinformação, é importante a gente ter claro que, ao criar notícias falsas sobre um determinado tema, a gente está criando um clima social que vai permitir a criação de políticas públicas sobre aquele determinado assunto. Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso da pandemia, o fato de que a gente tinha uma série de atores públicos defendendo que a hidroxicloroquina era um remédio que poderia ser eficaz contra a Covid, quando a gente tinha todos os estudos científicos dizendo o contrário, não apenas foi uma mentira que foi disseminada nas redes, mas isso também resultou no investimento público do governo federal em compra e produção de hidroxicloroquina, ou seja, milhões de reais foram gastos para produzir e comprar um remédio que não tinha nenhuma eficácia contra aquela doença. A mesma coisa acontece quando a gente está falando em termos de políticas públicas, por exemplo, ligadas à questão racial. Na medida em que a gente vai disseminando mentiras relacionadas à questão racial ou vai invisibilizando essa questão no debate público, isso permite que uma série de políticas públicas que ou não lidam com essa questão, ou desrespeitam, né, tornam ainda mais grave a questão racial no Brasil, se tornem, de alguma forma, mais palatáveis na sociedade. Então, de fato, esse imbricamento aí entre desinformação e políticas raciais me parece que é extremamente grave. E falando um pouquinho dessa eleição especificamente, a gente percebe que polarização é uma questão muito presente, né? Então, as discussões sempre passam por esse tema, né? Uma disputa eleitoral extremamente polarizada, né? E olhando para as plataformas digitais onde a gente interage, a gente também tem conhecimento desses algoritmos, né, que modulam ali a forma como a gente interage nessas plataformas, fazendo com que a gente consuma conteúdos com os quais a gente concorda mais,
conteúdos com os quais a gente, né, já tem uma tendência ali de aceitação, de afinidade, o que vai formando uma espécie de bolha informativa, né, que você acaba consumindo e recebendo aquilo com que você concorda. E aí eu queria te perguntar como que esse contexto se relaciona com a desinformação? Relação muito intensa, assim, porque a desinformação, ela é um fenômeno de comunicação, mas ela é também um fenômeno político, como a gente estava falando no começo aqui da nossa conversa, né? Então, é esse cruzamento entre um fenômeno comunicacional e um fenômeno político-social. E quando a gente vai entender o consumo informativo das pessoas, ou seja, quais são as informações que as pessoas escolhem consumir? Porque tem uma parte do consumo informativo que está, digamos assim, na decisão do usuário. Hoje a gente tem uma série de fontes de informação diferentes, a gente tem diferentes tipos de produtores de informação, e as pessoas podem, em algum nível, escolher o que elas querem consumir. Então, a gente tem desde os meios de comunicação tradicionais, que estão nos ambientes digitais, até meios de comunicação alternativos que conseguiram, né, um espaço para publicar os seus conteúdos, para ter as suas audiências nesse ambiente digital, coisa que a gente tinha muito mais dificuldade quando a gente estava falando do contexto de comunicação de massa. E a gente tem também, obviamente, produtores de informação maliciosos, digamos assim, né? Produtores de informação que têm como principal objetivo disseminar informações completamente inverídicas, sem nenhuma base na realidade. O que acontece é que as pessoas, então a gente tem um duplo caminho aí, a gente tem as pessoas escolhendo o que elas vão consumir, e a gente tem uma série de novos mediadores que estão colocados nesse ambiente digital, né? Então eu costumo criticar muito a ideia de desintermediação, essa ideia de que na internet todo mundo se comunica de forma direta, você pode falar de forma direta com o político que você quer eleger, ou a política que você quer eleger, com o cantor que você gosta, com a atriz que você gosta, tudo isso está ali diretamente acessível para todo mundo. Não é tão direto assim, né? A gente sabe que tem uma série de mediadores que estão colocados, inclusive mediadores técnicos, né? Que são as próprias plataformas. A própria tecnologia acaba atuando, né? Como um intermediário. Perfeito, é exatamente isso. As plataformas são intermediários, os algoritmos são intermediários, que vão, digamos assim, influenciar no fluxo informativo. Ou seja, que tipo de informação vai chegar para cada pessoa? Que tipo de informação você vai ter acesso? O que é que acontece quando um amigo seu curte um post, ou compartilha um post, ou comenta um post? Que impacto isso tem no tipo de informação que você recebe dentro daquela rede? Então, digamos que a circulação de informação e, portanto, também de desinformação nos ambientes digitais são uma mistura de escolhas que a gente faz, porque a gente tem uma série de diferentes fontes de informação que estão colocadas, com estruturas desses ambientes digitais onde a gente está colocado, né? Nas mídias sociais, nos aplicativos de mensageria e por aí vai. Então, essas duas linhas de decisão, digamos assim, acabam fazendo com que tenha elementos que impactem diretamente no tipo de informação que as pessoas consomem. A idade impacta no tipo de informação que você consome, o gênero impacta, a raça impacta, e o posicionamento político é um dos principais elementos que vai impactar no tipo de informação que você consome. Tem uma pesquisa que é realizada anualmente pela Universidade de Oxford, que vai justamente ver como as pessoas consomem informação em vários países do mundo. E essa pesquisa já identificou várias vezes, especialmente nos Estados Unidos, né, que é um país onde a gente tem uma polarização muito clara, porque tem uma disputa ali histórica entre, né, os republicanos e os democratas, que as pessoas que se colocam de um lado ou de outro do espectro político consomem fontes de informação muito diferentes. Isso também se replica no cenário brasileiro. Eu fiz uma pesquisa no ano de 2020, de fato, a pandemia me fez perder um pouco a noção de tempo, mas foi no ano de 2020, tentando identificar, a partir de dois grupos, né, grupos que apoiavam as medidas do governo Bolsonaro contra a Covid-19 e um grupo que era crítico às medidas do governo Bolsonaro em relação à Covid-19 no Twitter. Eu separei esses dois grupos e tentei ver
quais eram as fontes de informação que eles citavam, né? Então, peguei ali todos os links que eram compartilhados no Twitter e fui ver quais eram os links que eram compartilhados. Só tinha 1/3 de coincidência entre os dois grupos. Ou seja, as pessoas que criticavam e que apoiavam o governo Bolsonaro em relação às políticas de Covid-19, elas coincidiam em 1/3 das fontes de informação. Os outros 2/3 eram completamente diferentes. Então, a gente vê que tem uma separação, digamos assim, né, uma cisão entre as fontes de informação que estão sendo consumidas a partir do posicionamento político que as pessoas assumem. Isso também vai criando uma polarização informativa, isso também vai criando diferentes leituras de mundo, diferentes leituras do que está acontecendo na sociedade, porque as pessoas estão consumindo informação a partir de fontes que são muito diversas. E, obviamente, quando a gente tem diferentes leituras de mundo, a gente cria também um caminho aí para a disseminação de desinformação, porque quando a gente tem leituras de mundo muito divergentes, o que as pessoas percebem como verdade, como mentira, também é muito divergente, né? A gente deixa de ter consensos sociais, né? A gente deixa de ter a construção de um terreno comum sobre o que vale e o que não vale no debate público, digamos assim. Então, isso é muito grave do ponto de vista democrático. E pensando, né, enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo aqui também, que já entra um pouco nessa nossa última pergunta aqui, nessa última reflexão, que é a questão do quanto é importante um certo letramento também, né, para compreender todas essas nuances das plataformas onde a gente interage, né, e do quanto isso é importante para, de fato, não se perder no meio de tanta informação e desse consumo, né, que a gente faz muitas vezes involuntariamente, ele já está tão no nosso dia a dia, é orgânico, né, a gente ter esse tipo de interação. E aí, como que a gente pode, então, assim, de maneira bem prática, se proteger da desinformação? Então, o que a gente pode, né, fazer do nosso lado aqui para identificar uma notícia falsa, para evitar que alguma informação seja repassada? E outro caminho, outra pergunta aqui que eu queria te fazer também, quando isso acontece, né, quando a gente percebe que isso está acontecendo com algum amigo, algum familiar, né, no nosso grupo da família, no WhatsApp, quando a gente percebe essas armadilhas de fake news, assim, sendo plantadas, o que você sugere de prática, de tomada de decisão? Então, como que você acha que a gente pode reagir nesses casos? Eu acho que tem coisas, assim, muito simples e muito práticas que, quando a gente incorpora no nosso cotidiano, ajudam a gente a lidar com essa questão, né? Então, a primeira e mais básica é a checagem de informação, né? Então, assim, se você recebe uma informação e você achou interessante, quer passar adiante, ou mesmo que você achou duvidosa, será que é isso mesmo e tal, vale sempre a pena buscar outras fontes de informação para ver se aquela informação ela está disseminada. Porque, assim, as fake news, elas usam muito o discurso da exclusividade, né? Então, esse discurso do aquilo que ninguém quer que você saiba e você só vai ver aqui, estão tentando esconder de você, mas a gente diz a verdade. Esse discurso, ele tenta justamente impedir que as pessoas busquem outras fontes para ver se aquela informação, de fato, é verídica ou não. A gente sabe que hoje, esse fato da gente ter muitas fontes de informação faz com que as informações circulem muito rápido. Então, assim, se você tem uma informação de que alguém morreu, ou de que milhões de dólares foram encontrados num determinado lugar, é muito provável que você já tenha várias fontes de informação falando sobre isso. Então, pega aquela informação que você recebeu, joga no Google ou em qualquer outro buscador e dá uma olhada se aquilo está em outros lugares, se tem outras pessoas comentando sobre isso, porque essa redundância de fontes de informação, em geral, é um bom indicativo de que aquela informação, de fato, está sendo disseminada, né, de fato, está sendo apurada por uma série de atores. Esse é um ponto. O segundo não tem a ver com a disseminação, mas tem a ver com a autoria, né? Então, de fato, entrar no link e ver quem é que produziu aquela informação. Você conhece
aquele meio de comunicação? É um meio de comunicação que você confia? Você conhece aquela jornalista ou aquele jornalista? Porque muitas vezes, na rapidez do dia a dia, todo mundo faz isso, eu, inclusive, faço isso, a gente olha, a gente repassa para frente sem nem abrir o link, né? Muitas vezes a gente faz isso e a gente sabe que, inclusive, existe uma limitação em termos financeiros mesmo para fazer isso, porque o WhatsApp, por exemplo, ele se disseminou no Brasil com a política do zero rating, né? Com aquela política de que você não precisa gastar o seu pacote de dados para ter acesso às mensagens do WhatsApp. Mas quando você vai clicar num link para abrir um site, por exemplo, para ver que site é aquele que está disseminando aquela informação, muitas vezes você precisa ter um pacote de dados para fazer isso. Então, às vezes não é possível, simplesmente porque o seu pacote de dados acabou e você não consegue. Mas o ideal é que você espere, né, ser possível ter um novo pacote de dados ou se conectar a um Wi-Fi em algum lugar para entrar no site e ver se aquele é de fato um site confiável para passar aquela informação para frente, para ver se aquela informação está também em outros meios. Então, eu acho que essas são duas questões. Isso eu estou falando quando a gente tem links de informação, né? Quando não tem link, aí é que a gente precisa duvidar mais ainda. Então, quando é aquela imagem, assim, que vem com a frase em cima, aquele meme que traz uma informação, mesmo que a gente já tenha ouvido aquela informação repetida 1000 vezes, porque as fake news tem, né, informações que surgem de uma hora para outra, mas muitas vezes elas são construídas ao longo do tempo. Então, é aquela coisa que a gente olha e a gente fala, nossa, mas eu já vi isso. Eu não sei se isso é verdade, mas se não for, poderia ser. Então, a gente cria um certo clima de familiaridade com aquele conteúdo. E aí é que é mais importante ainda a gente checar, né? Então, eu acho que essas são práticas muito simples. Quem quiser ir um pouco mais além, a gente tem uma série de agências de checagem que cotidianamente estão fazendo esse trabalho pela gente, né? Então, a gente tem a agência Lupa, a gente tem a agência Aos Fatos, a gente tem uma série de outras agências que são internacionalmente certificadas para fazer esse trabalho. Então, não são quaisquer pessoas, né, que estão ali dizendo, eu estou checando a informação, isso é verdade, isso é falso. Não, a gente tem sistemas já internacionais de certificação desses profissionais. Então, essas também são pontos que podem ser consultadas. Então, acho que essas são algumas práticas que, se a gente incorporar no nosso dia a dia, facilitam a nossa vida. Em relação a como lidar com pessoas disseminando fake news, isso nunca é fácil, né? Isso é sempre tema de brigas nos grupos de família, nos grupos de amigos. Eu acho que uma postura, para quem tiver, né, disposição e paciência, que eu recomendo que todo mundo tenha nesse período eleitoral, mas que eu sei que é difícil de ter, eu recomendo muito que a gente tenha um perfil de questionamento e não de embate. Então, chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, isso é uma informação falsa e está aqui o link da informação verdadeira, sempre causa uma reação muito, digamos assim, reativa do outro lado, né? A gente, digamos assim, vai para cima e a pessoa tende a reagir de uma forma muito agressiva. Então, eu sempre recomendo o questionamento, né? Será que isso é mesmo verdade? Olha, eu vi aqui um outro lugar que está dizendo uma coisa diferente. Será que, né, isso pode ser uma informação falsa? Nossa, eu vi isso circulando 2 anos atrás, porque outra estratégia das informações falsas também é requintar notícias antigas, né? De trazer ali informações completamente descontextualizadas de anos atrás. Então, nossa, eu vi essa informação circulando anos atrás. Será que isso é novo mesmo? Será que ainda é aquela coisa antiga? Então, assim, eu acho que essa postura do questionamento, de tentar trazer, seja a checagem da informação, seja a informação verdadeira, através de um questionamento, coloca a pessoa que compartilhou a informação falsa inicialmente numa posição de que ela está num diálogo, né? De que ela pode ver, será que isso é mesmo verdade? Pode se questionar, ao invés de ser colocada no lugar, né, da pessoa culpada que está. Ninguém quer estar nessa posição, né? Então, eu acho que essa pode ser uma estratégia aí. Recomendo que todo mundo tome um chá de camomila e vá com calma aí na abordagem para as pessoas que compartilham fake news. E esse período pré-eleição exige, né, Nina? Muita calma, muita paciência, abertura para diálogo, né? Muito bom. A gente vai finalizando por aqui o nosso papo. Eu queria te agradecer imensamente por ter compartilhado com a gente
um pouco do teu conhecimento, ter essa disponibilidade de estar com a gente aí no A Voz da Cor, né, que é o nosso podcast, e também convidar quem está nos ouvindo para seguir as redes do Instituto da Cor, no Instagram, Facebook, LinkedIn, e divulgar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. Tchau, tchau, e até o próximo podcast A Voz da Cor.